Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estarão vendo esse vídeo. E hoje a gente vai começar a nossa 12ª aula de geometria, onde nós vamos ver, na verdade, realmente terminar agora, finalmente, a geometria plana. Tudo bem? No quesito de figuras, certo? Então, o que nós iremos ver hoje? Área e perímetro. Se a gente lembrar da última aula, onde a gente estudou círculo mais a fundo, porque realmente é uma figura geométrica muito importante e que nós temos que saber a fundo, hoje nós vamos generalizar, entre aspas, e realmente estudar todas as figuras que nós podemos estudar. Triângulos, quadrados, circunferências, losangos, tudo bem? A gente vai ver como vai calcular a área e o perímetro de cada uma delas, tudo bem? Aqui é um resumo assim do que a gente vai ver hoje, que veremos fórmulas, aqui até preciso mudar, né, porque tá veremos fórmulas para calcular a área e o perímetro em figuras 2D, aprofundando nossos conhecimentos de geometria plana. Então, pessoal, hoje a gente vai realmente fechar essa parte de figuras que a gente está estudando faz muito tempo, quase 4, 5 aulas praticamente. Então, nós iremos fechar essa parte de geometria plana. E na próxima aula a gente vai começar a ver a equação da reta. Tudo bem? A gente vai ver o que é um ponto, o que é uma reta, como a gente calcula uma equação da reta fundamental. Tudo bem? Para depois a gente ir avançando pouco a pouco para até nós chegarmos na equação total, distância entre pontos, tudo bem? A gente conseguir fazer vários exercícios envolvendo retas. E hoje nós iremos fechar as figuras no 2D. A área. Podemos falar que a área é a medida da superfície de uma figura, em outras palavras, seria o cálculo do espaço que uma figura ocupa. Então, pessoal, a área e perímetro são coisas totalmente diferentes. A gente já viu isso daí com o círculo, mas exemplificando para vocês o que é uma área. Vamos pensar que você tem uma folha de papel. Aqui eu vou usar, finge que essa tampa de calculadora aqui é uma folha de papel. Daí, ela tem dimensões, não tem? Tem um tamanho. Por exemplo, aqui é 10 centímetros, aqui é 20, não é? Então, qual que é o tamanho, qual que é a área total dessa figura que ela ocupa? É 20 vezes 10, dá 200 centímetros quadrados, tudo bem? Então, geralmente, a unidade de área é centímetros quadrados, é metros ao quadrado, quilômetros ao quadrado, dependendo de qual unidade você está trabalhando, tudo bem? Então, a área vai ser o espaço que essa figura no 2D vai ocupar para a gente, tudo bem? Partindo para o perímetro, é a medida da soma dos lados de uma figura. Ou seja, a gente viu, quando a gente estava estudando círculo, que a gente calculou a circunferência, ou seja, o lado dela somente, não é? A área era tudo que estava dentro, e a circunferência é aquela partezinha de fora, não é? A gente calculou essa parte de fora. Então, isso nada mais é do que a soma dos lados de uma figura. A gente vai ver, por exemplo, que, olha aqui, usando de novo a calculadora. Vamos dizer que ela tem 10 centímetros e 20 centímetros. A gente já viu que a área vai ser o espaço que ela vai ocupar, na verdade. Então, 200 centímetros quadrados. Isso daí é certo. E qual vai ser a soma dos lados? Qual vai ser o perímetro que essa figura vai estar ocupando no espaço? Vai ser 10 mais 10, né? 20. 20 mais 20, 40. Ou seja, ela está ocupando 60 centímetros, tudo bem? A unidade de perímetro é sempre centímetros, metros, quilômetros, nanômetros, tudo bem? Não tem esse ao quadrado, porque você não tem uma multiplicação entre os lados, você tem uma soma, tudo bem? A dimensão de um perímetro é sempre metros, centímetros, quilômetros, nunca ao cubo, nunca ao quadrado, tudo bem? E da área é sempre ao quadrado, certo? Ao cubo a gente vai ver quando a gente estiver trabalhando com geometria plana, a gente for calcular volume, certo? Mas então, perímetro nada mais é do que a soma dos lados de uma figura. Ou seja, dando um exemplo bem prático para vocês. Vamos supor que vocês têm um terreno, tudo bem? Dessas dimensões mesmo, só que em metros. Você tem um terreno que tem 20 metros, um terreno que tem 10 metros desse lado aqui. Daí você quer comprar, você quer cercar ele. Você quer realmente cercar porque estão, sei lá, as vacas que você cria, os porquinhos que você está criando, estão tudo fugindo. Então você quer cercar para não ter esse problema deles fugirem. Quanto de material, quanto de fio, vamos chamar de fio, você vai ter que comprar para realmente tampar tudo. Você teria que calcular o quê? A área ou perímetro. O perímetro dela, não é?
Então, o perímetro é muito importante por causa disso, porque a gente descobre essas medidas laterais e com isso a gente tem, por exemplo, fórmulas, a gente consegue chegar em muitos exercícios pedindo perímetro também. E a área seria, por exemplo, se você quisesse gramar, botar grama em tudo. Você tem um terreno também de 10 por 20, você quer realmente gramar tudo. Quantos metros quadrados de grama você vai ter que comprar para realmente ficar tudo bonitinho? 200 metros quadrados. Então, isso que é muito importante. Área e perímetro são coisas muito reais, são coisas realmente muito tangíveis para a gente. Então, elas também são muito importantes na geometria plana, tudo bem? Então, aqui a gente vai ver a nossa primeira figura, que foi uma figura que a gente já estudou muito, tudo bem? A gente já viu teorema de Pitágoras, a gente já viu com triângulo no retângulo qual é lei dos senos, lei dos cossenos, não é? Viu seno, cosseno, tangente, cotangente, arco secante, arco cossecante. Então, agora a gente vai ver a última coisinha sobre triângulos em 2D, bem? Que é a área e o perímetro. A área tem essa formulazinha básica. Todo triângulo vai ter essa fórmula, tudo bem? Até botei dois exemplos para vocês realmente verem que elas vão ser sempre iguais. Que é a base, ou seja, essa basinha aqui, vezes a altura, dividido por 2. É assim que a gente calcula. Ou seja, tá vendo a hipotenusa aqui? A hipotenusa não vai entrar nessa área, certo? Então, a altura vai ser sempre aquela reta, entre aspas, que vai formar um ângulo de 90 graus, tudo bem? Ah, se você tivesse, por exemplo, assim, olha, uma reta assim, olha, seria uma altura? Não seria, por quê? Porque ela não vai fazer um ângulo reto junto com a nossa base. Então, altura, tudo bem, pessoal? É muito importante frisar isso, porque alguns exercícios, até o último que a gente vai resolver, ele vai ser muito focado nisso. Você sabe delimitar o que é uma altura? Então, é o que vai formar um ângulo reto com a base. Tudo bem? E aqui a gente pode ver isso. E o perímetro nada mais é do que a soma dos três lados. Ou seja, aqui nossa hipotenusa vai entrar. Então, vai ser A mais B mais C. É uma soma. Áreas geralmente são multiplicações, tudo bem? E aqui tem um triângulo que, diferentemente do outro, aqui a gente vê que tem, entre aspas, dois triângulozinhos aqui, não tem? Mas como que fica a área? A área é a base, ou seja, a base é tudo isso daqui, olha, pessoal. Não é mais só essa partezinha aqui, olha. Já que é um triângulo, a base vai ser todo esse lado aqui. Vezes a altura, que é o quê? É uma reta que desce e toca na base, formando um ângulo de 90 graus. Aqui a gente consegue perceber que tem um ângulo de 90 graus. Então, essa realmente é a nossa altura, certo? E o perímetro vai ser o quê? A mais B mais C. Mas por que a gente não usa, por exemplo, a altura para calcular aí, como a gente usou no primeiro? Porque a altura é uma medida que está externa, está interna, na verdade, do nosso triângulo. Então, a gente viu que o perímetro é a soma dos lados do triângulo, já que a altura, nesse caso, tá? Nesse casinho aqui, olha. Ah, eu vou apresentar, acho que fica até mais da hora para vocês. Fica mais fácil de ver, né? A altura, já que está interna, a gente não vai usar para calcular. Tudo bem? Por isso, a gente não vai usar a altura nesse triângulo aqui para calcular o perímetro, certo? O que é importante a gente saber? Primeiramente, as fórmulas de altura, principalmente, tudo bem? Porque a de perímetro é muito simples a gente chegar nela, porque é somente uma soma de lados, tudo bem? Mas a área de cada uma das figuras vocês vão ter que se lembrar delas, certo? E que a altura é uma reta que desce de uma extremidade à outra, formando um ângulo de 90 graus entre elas, tudo bem? Como a gente pode ver aqui nesse caso. Quadrado. O quadrado, ele é bem simplesinho. É o exemplo da calculadora que eu passei para vocês, dessa tampa de calculadora. Qual é a área dela? É lado vezes lado. O geralzão, a fórmula geral dela é o quê? Esse lado aqui vezes esse lado aqui. Tudo bem? Então, se fosse qualquer outro valor, seria A vezes B. Mas já que é um quadrado, o quadrado por si só tem uns quatro lados iguais. Ou seja, por exemplo, se aqui fosse 10, aqui é 10, aqui é 10, aqui é 10. Aqui é 2. 2, 2, 2. Então, a área, por convenção do quadrado, a gente fala que é ao lado ao quadrado dele. Tudo bem? Aqui, A vezes A. E o perímetro, já que são todas iguais,
fica assim, A mais A mais A mais A, que é igual a 4 vezes o A, que a gente tem 4 termos iguais na nossa equação. Tudo bem? O retângulo. O retângulo é meio que um quadrado, só que os lados não vão ser iguais. Tudo bem? É o exemplo da calculadora. Esse daqui realmente é o exemplo da calculadora. Que é o quê? A gente tem o lado A e tem o lado B. Eles são diferentes, tá? Porque para ser um retângulo, os lados têm que ser diferentes. Tudo bem? O quê? Não pode ter inclinação. Tem várias coisinhas, né? Os 4 lados têm que fazer um ângulo reto, ou seja, aqui tem 90, aqui tem 90, aqui tem 90, aqui tem 90. Tudo bem? Mas a área vai ficar A vezes B, ou seja, lado vezes lado, que é a fórmula geralzona dela, e perímetro, já que é A mais A, 2A mais 2 vezes o B. Bem? Então, é exatamente o que eu falei para vocês. 20 mais 20 dá 40. 2 vezes 20, 40 também. 10 mais 10 dá 20. 10 vezes 2 também dá 20. Tudo bem? E vai ser a soma dos lados. Tudo bem? De novo, a área é a coisa mais importante aqui, porque o perímetro dá para chegar em um bem bolado, entre aspas, e chegar na forma na hora da prova, tudo bem? Losango. O losango é a junção de 4 triângulos, certo? Daí vocês têm duas opções aqui, tudo bem? Ou vocês, por exemplo, vocês sabem o valor dessa base aqui, sabem o valor dessa altura, e fazem uma área para cada um desses triângulos aqui. Tudo bem? Então você vai ter 4 contas, você vai dividir o losango em 4 triângulos. Tudo bem? Dá muito mais trabalho, eu não vou negar para vocês que dá mais trabalho, mas caso vocês esqueçam dessa forma aqui, fica muito mais simples. Fica simples de resolver. Tá? Mas se vocês se lembrarem realmente da fórmula, fica mais fácil. Não vou negar também. Que é o que? É diagonal maior vezes diagonal menor, ou seja, tá vendo esse ponto aqui? Que chega até a outra extremidade, vezes essa diagonalzinha aqui. Essa reta que vai passar de uma diagonal menor. É isso que a gente vai chamar de diagonal maior e diagonal menor. Ou seja, nos vértices do losango. Vértice 1, vértice 2, 3 e 4. A reta que sai do vértice 1 e vai até o vértice 3 aqui, olha, a gente vai chamar de diagonal maior. Por quê? Porque entre as duas ela vai ter o maior valor. E a que sai do 2 e vai até o 4, a gente vai chamar de diagonal menor. Tudo bem? Perímetro também é a mesma coisinha. É lado mais lado mais lado mais lado, que vai dar 4 vezes o lado. Tudo bem? Aqui, pessoal, é importante frisar. Nós consideramos, na verdade, que é um triângulo que vai ser um losango equilátero, isósceles. Que os 4 lados vão ser iguais. Ou seja, a gente pode fazer isso. Mas, por exemplo, se a gente falasse que aqui seria 2L, aqui seria, por exemplo, B, e aqui B, vamos supor que chega assim, olha. O que nós teremos que fazer? 2 vezes o B mais 2 vezes o L. Certo? Tá bom, trapézio. O trapézio é bem simplesinho também. A gente tá vendo que praticamente tudo aqui é muito parecido, muito igual, não é? Então, ó, área é base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. O que é base maior, o que é base menor? A ordem que a gente colocar elas não vai fazer tanta diferença para a gente. Mas por que elas são importantes a gente saber qual é a diferença de uma base maior e uma base menor? Porque geralmente no exercício em si vai estar dando bases, os valores dessa base. Tudo bem? Então a gente saber qual é a diferença entre elas faz uma grande diferença na hora da prova para a gente, tudo bem? Base maior, assim como na diagonal menor, é o maior lado da base, ou seja, aqui a gente consegue perceber que é maior que aqui, não é? E elas são as nossas bases, certo? Por quê? Fica um jeitinho muito legal de lembrar e muito facilzinho, que é relacionar com a altura. Ou seja, a gente tá vendo que aqui, olha, tem uma reta que desce e faz um ângulo de 90 graus aqui, não faz? Então ela liga uma base à outra. Essa altura sempre vai estar ligando o quê? Uma base à outra, dentro de um trapézio. Ou seja, caso você tenha dúvida, meio que se perdeu assim, onde que está a base, quais são as bases, porque dá para confundir também com aqui por aqui, dependendo do desenho, a altura vai estar sempre ligando as bases para a gente, tudo bem? Então, base maior mais
mais, tá? Base menor, vezes a altura, que a gente já viu, e assim como no triângulo, vai estar sempre formando um ângulo de 90 graus, tudo bem? Uma reta aqui, olha, seria uma altura? Não seria uma altura, tudo bem? Dividido por 2. É bem parecidinho com a nossa forma do triângulo, certo? Aqui só tem uma diferença que, em vez de um lado, em vez da base em si, é a soma das bases, tudo bem? E perímetro vai ser esse lado mais esse lado. Então, a gente vai estar supondo que eles vão ser iguais, então duas vezes o lado, mais base maior, mais base menor. Tudo bem? Círculo. Círculo a gente já viu, viu certinho como que chega, o que é π. Então a área é πr ao quadrado, como a gente já viu, que é essa parte de dentro aqui totalmente. E o perímetro, que é igual ao comprimento que a gente estudou aula passada, é 2πr. Tudo bem? Isso aqui é simplesinho, não vou me aprofundar muito neles, mas é importante a gente saber e dar uma relembrada, por isso que eu botei de novo para vocês, tá? Ah, o exercício. Ó, é do Enem, acho que de 2018, acho que 2018. Uma pessoa possui um terreno em forma de um pentágono, como ilustrado na figura. Tá bem? Essa aqui é a forma do pentágono, do terreno da pessoa. Sabendo-se que a diagonal AD mede 50 metros e é paralelo ao lado BC, que mede 29 metros. Ou seja, AD, essa distânciazinha aqui, olha, tudo bem? Mede 50 e é paralelo ao lado BC, que mede 29. Ou seja, o tamanho dessa distância aqui, olha, desse lado, entre aspas, vai ser o quê? 50 metros. E é aqui, desse ladinho aqui, 29 metros, certo? A distância do ponto B a AD é de 8 metros. E a distância do ponto E ao ponto AD é de 20. Ou seja, B até AD. Ou seja, essa distância aqui, olha. Distância, a gente tem, por convenção, assim, pessoal, falar que vai estar sempre uma linha reta. Ou seja, vai formar um ângulo reto quando bater nessa linha aqui. Certo? E a distância de E a AD, ou seja, essa distância aqui, olha, tem valor de 20. Ou seja, também vai formar um ângulo reto. Tudo bem? Então, agora, pessoal, a gente tem algumas opções. Na verdade, a gente tem duas opções diferentes. Tá? Por quê? Porque a gente não sabe calcular a fórmula de pentágono. Pentágonos geralmente são com triângulos. E a gente calcula o valor do pentágono, o valor da área do pentágono, por meio de fazer várias vezes o mesmo triângulo. Tudo bem? Se eles forem iguais. Mas aqui não está muito bem definido, porque, por exemplo, se a gente traça aqui 5 triângulos, vão dar 5 triângulos totalmente diferentes, vão dar triângulos totalmente não pitagóricos para gente. Então, não seria uma forma viável para a gente fazer. Sempre, realmente sempre, que vocês verem uma figura muito diferente assim, um pentágono, um hexágono, que não dá para fazer por triângulos, a primeira dica que eu dou para vocês é: para e tenta enxergar o que eles deram para gente, ou seja, quais valores eles deram, e quais figuras que a gente pode ter dentro dessa figura, tá? Desse pentágono, por exemplo. Aqui, olha, ADE. Não dá realmente um triângulo? ADE? ADE dá. E ele deu pra gente o quê? O valor de E até AD. Ou seja, ele deu a altura. E a gente tem a base. Então, uma figura que a gente já achou dentro desse próprio pentágono é o quê? É um triângulo que é o ADE. Certo? Tchau, Nedinha. Agora, falta a gente ter essa parte aqui superior aqui. Daí vocês podem pensar, tem um triângulo também. Porque a gente tem essa altura aqui, então tem um triângulo AB, a gente pode chamar de F. ABF. Realmente tem. Mas a gente sabe a base dele? Não sabe. E fazer esse triângulo ABF daria pra gente um problema, porque a gente agora teria, por exemplo, aqui, olha, BCHF, um quadrado, um retângulo, na verdade. Que a gente também não sabe as dimensões dele. E a gente também não sabe as dimensões desse triângulozinho aqui, olha. Ficaria muito difícil pra gente, certo? Ou seja, a figura que
que se assemelha muito, olha. Vamos fechar ADCB. É o quê? Tem 4 lados. Tem 4 lados. Ou seja, vai ser o quê? Um trapézio. Tudo bem? A gente percebe aqui que é um trapézio, mas não desse jeito corriqueiro que eu mostrei para vocês. E tá tudo bem, trapézios nem sempre são iguais. Mas o que é importante a gente saber? Que a gente tem a base maior, a gente tem a base menor, a gente tem a altura também, certo? Então, aqui ele fala, dá todas essas informações pra gente. E aqui eu dividi para vocês. Tá muito mais bonitinho do que tá lá, porque felizmente, o PowerPoint só tem figurinha bonitinha, regular. Mas, ó, aqui, sempre eu falei para vocês, formou um triângulo. Não formou? E a gente tem uma altura, porque ele passou essa altura pra gente. A distância de E até a D é 20 metros. Ou seja, aqui vai valer 20 metros. E a gente tem uma base maior, tudo bem? E se a gente já tem o valor da base maior, a gente também tem o valor da base menor, porque a distância é 29, BC, 29 aqui. E a gente também tem essa altura aqui, que é o que vai pedir pra gente, que vai ser de 8 metros. Ou seja, de uma figura que a gente não sabia nada, que a gente não tinha como calcular a área, a gente chegou em duas figuras que nós sabemos formas para chegar no cálculo da área. Tudo bem? Com isso, fazendo a primeira figura, ó, a gente tem a base, 50 metros, a gente tem a altura, 20. Ou seja, a gente vem aqui, bota na formulazinha da área, base vezes altura dividido por 2, 50 vezes 20 dividido por 2, dá 1.000 sobre 2. Área 1, que eu chamei a nossa área do triângulo, vai ser o quê? 500 metros, ou seja, essa área aqui, olha, inteira aqui, o espaço que ela está ocupando no terreno é do que? De 500 metros quadrados, certo? Trapézio. A gente sabe que a base maior dele mede 50 metros, a base menor 29, e a altura, na verdade, 8 metros. Então, a gente vem aqui na fórmula, aplica a fórmula, 29 mais 50 dá 79, vezes 8 dividido por 2. Daí vocês podem escolher, se vocês simplificam 8 com 2, e vocês fazem 79 vezes 4, que eu acho que é bem mais de boa do que fazer 79 vezes 8, tá? Então, vocês podem estar sempre aqui também simplificando, porque 8 é múltiplo de 2. 8 dividido por 2 dá 4. Então, outro modo de fazer seria 79 vezes 4, que vai dar o mesmo valor de 316 metros. Tudo bem? Então, aqui, olha, esse espaço aqui, esse terreno vai ocupar 316 metros quadrados. Tudo bem? É coerente? Se vocês quiserem pensar se é coerente ou não, pensa, olha o tamanho dessa figura aqui, olha. Ela é bem maior do que essa segunda aqui, não é? Com isso, a gente vê que realmente faz sentido a área 1 ser bem maior, que ela é bem maior realmente que a área 2, porque 184 metros quadrados fazem muita diferença, tá? Então, pessoal, tá batendo, faz sentido o que a gente achou, tá? Aqui é uma representação, não se preocupem também desses lados aqui não serem congruentes, não serem bonitinhos, porque realmente o que nós precisamos, o que nós temos que achar, o que a gente vai usar nas fórmulas, eles estão certinhos, que é o quê? A base maior e a base menor são retos, tá? Eles são paralelos entre eles, tá? A gente vai ver esse sentido de paralelo, mas, tipo, o que é importante a gente frisar? Eles nunca vão se encontrar. Eles estão realmente formando um ângulo reto entre eles, tudo bem? Que é a nossa altura, certo? E aqui também, a gente sabe que, por exemplo, se desse um ponto aqui, olha, e batesse aqui, não seria a nossa altura, porque tem que sair do vértice e chegar ao oposto dele, tudo bem? Aqui não é um vértice, aqui é um meio e um segmento de reta, tudo bem? Então aqui, olha, a gente separou em duas figuras diferentes, um triângulo, AED, e um trapézio, DABC. Ou seja, para a gente chegar na soma, nessa área total, a gente vai ter que somar as duas. Então, a gente vem aqui, soma 500 mais 316, vai dar 816 metros. Resposta letra C, na verdade, né? Eu vou mudar isso.
Resposta letra C, que é 816 metros. Bem? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula, tenham conseguido absorver tudo. Eu sei que pode ter ficado um pouquinho corrido, que eu realmente não queria dar uma aula muito grande para vocês, mas eu espero que vocês realmente tenham entendido, tenham gostado. A lista vai estar essa semana também com 4 exercícios. Eles são um pouco diferentes, vocês vão ter que quebrar a cabeça em alguns. Então não se preocupem caso vocês não consigam fazer todos, é normal, tá? Não se cobrem tanto. Se tiver dúvida, manda mensagem, tá? Eu tô esperando vocês mandarem. E é isso. Espero que a semana de vocês tenha sido muito, muito boa mesmo. Espero que tenham gostado da aula. E até sexta. Tá bem? Tchau, pessoal.